pessoas, vocês, irmãos, vocês valem mais que muitos manjares. Me chamo Mateus, para quem não me conhece. Deus é o nosso Deus, o nosso colaborador vivo, nesse último hora. Posso crer na manhã, milagre na bênção revelada. O Marco Bola de Bastino fizeram para vocês não prevalecer. Pra quem não me conhece, me chamo Mateus, esse canal aqui, né? Chama Time Grande. Faço vídeo todas as sextas-feiras, né? Faço notícias dos times que eu torço, né? Do Bayern, do Manchester City, do Grêmio e do Santos. São em ordem aleatória, cada vez eu falo de um. E geralmente o vídeo é postado à noite, né? Depois das 6 horas em diante. Não tem horário específico. E quando eu tenho uma meta aí de 1.000 inscritos, né? 1.000 inscritos, quando eu atingir os 1.000 inscritos, eu quero fazer pós-jogos dos jogos. Assistir o jogo, depois vim cá e faço um vídeo do pós-jogo. Mas por enquanto vai ser só notícias mesmo. Quando atingir essa meta de 1.000 inscritos, eu começo a fazer os pós-jogos. Se você ainda não é inscrito no canal, você que faz por algum desses times, né? Se inscreve aí pra me ajudar, tá bom? Seja Manuel, que significa Deus conosco. Te abraço, te abençoe. E seu joinha também, né? Seu comentário também, curtimento. Vamos lá. Hoje a gente vai falar do Santos, né? Hoje quem dá bola é o Santos, um bom campeão. Vamos começar lendo as notícias de hoje. Né? Cruzeiro se acerta com o Santos e Gabigol não se apresentará para a pré-temporada na Toca da Raposa. Né? Mais umas 3 ou 4 notícias. Essa aqui acho que eu vou ler completo. Tem algumas que eu leio completo, tem outras que eu só leio o título, né? Essa aqui eu vou ler completo. O atacante irá ao Peixe por empréstimo até o fim de 2026. Gabigol será o jogador do Santos em 2026. O Cruzeiro sacramentou o empréstimo. O jogador ao Peixe na noite desta quinta-feira. E ele nem sequer se apresentará em Belo Horizonte para o início da pré-temporada sob o comando do técnico Tite. O contrato será até o fim de dezembro. A opção de compra por parte do Santos. Os clubes dividirão o salário de Gabigol. E o Cruzeiro não receberá recompensação imediata pelo empréstimo, além de arcar com outros custos ligados ao jogador, como luvas. As conversas entre os clubes evoluíram. Após a festa de fim de ano, como informou o GE nesta sexta-feira, pesou a favor do Santos e o desejo do próprio Gabriel de retornar à Vila do Gabigol. O acerto entre as partes foi informado inicialmente pelo UOL. Desde a semana passada, as diretorias de Raposa e Peixe buscam alinhar um acerto financeiro para viabilizar a saída do atacante. Teria pouco espaço no Cruzeiro, comandado por Tite. O jogador tem vencimentos que estão acima de 2,5 milhões. A chegada do ex-treinador da seleção brasileira praticamente eliminou qualquer chance de Gabigol permanecer na Toca da Raposa. Diante desse cenário, o Santos virou alternativa, mas colocou a exigência de dividir o salário como condição para negociar. Para 2026, o Peixe quer quebrar as finanças e procurar a saída de atletas, para pelo menos manter o atual patamar salarial. Guilherme, por exemplo, está próximo de ser vendido para um clube dos Estados Unidos. A expectativa na Baixada Santista é de que as conversas tenham um desfecho positivo em breve e que Gabigol seja confirmado como um reforço do Santos nos próximos dias. A busca pelo acerto com o centroavante vem logo após o Peixe resolver a renovação com o meio atacante Neymar. O craque optou por estender o vínculo dele com o Santos por mais de uma temporada, até o fim deste ano. Formado nas categorias de base do Peixe, Gabigol disputou 210 jogos pelo Santos, com 84 gols e 13 assistências. O artilheiro do Brasileirão 2018 com 18 gols. 3 vezes artilheiro da Copa do Brasil, além de bicampeão paulista 2015 e 2016. O jogador também entrou para a história do Santos ao anotar o gol 12.000 do clube, na goleada de 5-1 sobre o Botafogo de São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 2014. Tem outra da mesma notícia, mas agora eu vou ler uma parecida. Gabigol publica mensagem ao Cruzeiro nas redes sociais após acerto com o Santos. Vamos ler essa aqui. O atacante homenageou o Clube Mineiro pelo aniversário de 105 anos. O atacante Gabigol homenageou o Cruzeiro, seu atual clube, no aniversário de 105 anos. Embora esteja acertado com o Santos para a próxima temporada, o jogador não deixou de publicar uma mensagem em suas redes sociais nesta sexta-feira, exaltando a Raposa e ainda cutucou o rival Atlético Mineiro.
passagem de Gabigol no Cruzeiro chegou ao fim após um ano de contrato. Anunciado como reforço da Raposa em janeiro de 2025, o atacante tinha vínculo até o fim de 2028. No entanto, conforme a apuração do lance, dois motivos o fizeram retornar à Baixada Santista: a escolha por Tite para comandar o time na temporada e também a vontade de ficar próximo da família. Ele deve ser oficializado pelo Santos, o time formado. Ainda nesta sexta-feira, o contrato entre as partes será por empréstimo até o fim do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em 2,5 milhões. As tratativas ficaram travadas no fim do ano, em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada. Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o diretor executivo do Santos, Alexandre Matos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro. Com o retorno, será a terceira vez que Gabigol defende as cores do Santos na carreira. Antes ficou no pista em 2016, quando rumou à Inter de Milão. Em 2018, emprestado pelo clube italiano. Temporada de Gabigol no Cruzeiro. Embalado com uma passagem vitoriosa no Flamengo, conquistou inúmeros títulos e era um dos principais nomes da equipe, Gabigol teve um rendimento abaixo do esperado durante o seu ano pelo Cruzeiro. Ele perdeu espaço com a chegada de Leonardo Jardim, ex-técnico da equipe, e virou reserva de Caio Jorge, especulado no Flamengo nesta janeiro. A cobrança da torcida foi principalmente devido ao salário alto recebido. A última temporada, Gabigol titular em 23 dos 49 jogos que disputou, marcando 13 gols e contribuindo com 4 assistências. Vamos para a próxima notícia. Santos reapresenta no CT Rei Pelé e terá calendário intenso 2026. Vamos ver esse aqui. Acho que esse site é pago. Se for, eu leio do outro. Não é não. O elenco do Santos se reapresenta nesta sexta-feira 2, no CT Rei Pelé, dando início à preparação para a temporada, que será intensa. A disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão simultaneamente, a partir do final de janeiro. O técnico Juan Pablo terá pouco mais de uma semana para preparar a equipe que estreia no Paulistão contra o Novo Horizontino, no sábado, às 16 horas na Vila Belmiro. Com apenas 8 dias para a pré-temporada, sem poder contar com o Neymar, que renovou o contrato até o final de 2026, mas segue em recuperação após passar por artroscopia no menisco do joelho esquerdo, o técnico pode comemorar a chegada de um reforço de peso. Na noite desta quinta-feira, dia 1º, o Santos confirmou o empréstimo do atacante de Gabigol do Cruzeiro até o fim do ano. Ainda é incerto se o menino da Vila se reapresenta nesta sexta, porque ele ainda terá que passar por exames médicos para ser anunciado. Tem outra notícia aqui: torcedores avaliam 2025 está sendo como ruim pelo Santos. Vamos ver essa notícia aqui. A torcida do Santos apontou a temporada 2025 de Tassiano como ruim. O meio atacante foi uma das contratações mais polêmicas do Peixe na temporada. Até chegou com boas expectativas, mas sofreu com diversas críticas ao longo do ano. Em enquete realizada pela Gazeta Esportiva, 31,75% dos votantes avaliaram como ruim, 27,78% selecionaram a opção ótima, 19,84% viram a temporada como regular, e outros 15,8% acharam um bom desempenho de terceiro. A opção que avalia o ano de 2025, o jogador como boa, recebeu a menor porcentagem, com 5,56%. Temporada de Tassiano. Contratado no início de 2025, Tassiano se tornou um dos nomes mais polêmicos do elenco do Santos. O meio atacante de 30 anos chegou cercado de expectativa, mas enfrentou forte resistência da torcida ao longo da temporada. O jogador adquirido por cerca de 4,5 milhões de euros ainda não conseguiu justificar o alto investimento. Em seu primeiro ano pelo clube, somou 31 partidas, sendo apenas 10 como titular, e marcou 5 gols. Seu maior momento ocorreu durante o Campeonato Paulista, onde recebeu sequência sob o comando de Pedro Caixinha. Porém, com a saída do treinador português, Tassiano perdeu espaço gradualmente no elenco.
A temporada só não foi considerada frustrante, porque o camisa 16 brilhou na última rodada da Série A. Marcou 2 gols na vitória por 3-0 sobre o Cruzeiro, na Vila Belmiro. E foi ovacionado pelos torcedores. O resultado garantiu o Santos na elite do futebol brasileiro. No Brasileirão. Jesus disse que cedo vem sem demora. Tenha cuidado em guardar a coroa de Deus para você e João. Santos aposta em adaptação de gringos para a temporada 2026. Entenda. Peixe contratou alguns estrangeiros em 2025 e ainda aposta no retorno esportivo. O Santos aposta na adaptação de alguns jogadores estrangeiros do elenco para a temporada 2026. A expectativa da comissão técnica é que atletas que já fazem parte do grupo consigam corresponder e se transformem em reforços caseiros. São os casos argentinos Adonis Frias, zagueiro, e Benjamin Meia, além dos paraguaios Alex Duarte, zagueiro, e Gustavo Caballero, ponta. Entre os citados, Adonis Frias foi quem encerrou a temporada no melhor momento, atuando como titular na defesa do lado de Zé Ivaldo. O zagueiro de 27 anos, que custou 4 milhões, 21,7 milhões na cotação da época, em reais, né? 4 milhões de euros. O Peixe teve um início complicado, dólares na verdade, né? Mas se recuperou durante a campanha de reação no Campeonato Brasileiro sob o comando de João Paulo. Já Alex Duarte não conseguiu corresponder às expectativas, mesmo acumulando convocações para a seleção paraguaia. O defensor, que também custou 4 milhões de dólares, terminou a temporada em baixa, com apenas 5 partidas disputadas, empate por 2-2 com o Botafogo no Newton Santos, marcou negativamente os primeiros meses do Paraguai com a camisa alvinegra. O Lazer, por sua vez, foi o estrangeiro que chegou com mais expectativa, né? No meio de 25 anos, foi considerado titular absoluto da equipe, mas perdeu espaço na reta final da temporada. O técnico optou por dar sequência a nomes como Neymar, Barreal e Guilherme, que atuam em faixas semelhantes do campo. O ex-jogador do Benfica custou 11 milhões de euros, né? 65 milhões de reais na cotação da época. Os cofres do Santos no início de 2024. Apesar da oscilação, o Meia marcou um dos gols mais importantes do Peixe na temporada. A vitória por 1-0 sobre o Palmeiras na reta final do Brasileirão. Caballero, por sua vez, ainda não mostrou o que veio no Santos. O atacante de 24 anos disputou 12 partidas em 2025, mas foi titular apenas uma vez. O clube aceitou pagar 1,5 milhões, 8,3 milhões em cotação na época, ao Nacional do Paraguai, para adquirir 50% de seus direitos econômicos na última janela de transferência. O Santos pretende se movimentar no mercado para reforçar a equipe em 2026, mas entende que o elenco atual ainda tem margem de evolução, em um cenário de menor pressão após a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A expectativa da diretoria é começar a ver essa resposta em campo já no Campeonato Paulista. Números em 2025. Adonis Frias, 13 jogos, 12 como titular, 0 gol, 0 assistência. Alex Duarte, 5 jogos, 5 como titular, 0 gol, 0 assistência. Benjamin Roleze, 40 jogos, 29 como titular, 13 gols, 3 assistências. Gustavo Caballero, 12 jogos, 1 como titular, 1 gol, 1 assistência. Eu tenho uma aqui, Gabriel Brazão toma decisão sobre o futuro e comunica que não deseja trocar o Santos pelo Flamengo. Isso que eu não vou ler 100% não, tá bom? Agora tem outro aqui, 3 reforços avançados no Santos. Sobre o reforço no mercado da bola, o Peixe comprou em definitivo os zagueiros Eivaldo e meia Álvaro Barreal. O clube paulista tem negociações para renovar com o Neymar até a Copa do Mundo. Já renovou. Além disso, o Santos FC tem confiança em fechar as negociações para contratar o volante Felipe Loyola do Independente, os lacanos Rony e Gabigol. O Alvinegro pode chegar forte em 2026. Wagner Frederico atualiza o pacotão de reforço do Santos, após a chegada de Gabigol. Após uma temporada decepcionante, a diretoria do Peixe colocou como prioridade a qualificação do elenco para mudar o patamar da equipe. O Santos passou uma temporada bem abaixo do que se esperava, lutando até a última rodada contra o risco do rebaixamento. Apesar desse desempenho mais fraco, conseguiu garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. E para mudar esse panorama, colocou a renovação do elenco como uma prioridade.
No entanto, o clube está lidando com um orçamento mais apertado, o que torna as negociações no mercado mais desafiadoras. Mesmo assim, conseguiu aceitar o retorno de Gabigol, chegando a um acordo com o Cruzeiro, que vai ajudar a cobrir boa parte do salário do atacante. Além disso, o Peixe conseguiu manter alguns jogadores que receberam propostas de outros times. Apesar de não estar sendo utilizado com frequência, o clube recusou uma investida do Remo por Miguelito. No mercado, segundo informações do jornalista Wagner Frederico, o Santos tem uma prioridade clara neste momento: buscar um zagueiro. Ainda não há um nome definitivo, pois o clube continua analisando as opções disponíveis. O Santos quer pelo menos o mesmo zagueiro, mas ainda não tem um alvo específico no mercado. Algumas sondagens foram feitas, mas não há negociação avançada com nenhum jogador, explicou Wagner. Como estão as negociações? O jornalista também revelou que, mesmo com um orçamento mais restrito e após as 3 contratações já feitas, Rony, Gabigol e Loyola, a comissão técnica liderada por Juan Paulo não abre mão de contratar mais um zagueiro. O Santos deve fechar esse primeiro semestre com pelo menos 4 contratações. Esses 3 jogadores estão chegando e mais um zagueiro, concluiu o Wagner. Então é isso, pessoal. Deus envie esse shake na nós. Agora eu vou falar do Bayern de Munique, né? Se você que veio pelo Santos quiser ficar até o fim, obrigado. Se você quiser sair também, obrigado pela audiência. Se você quisesse ficar até o fim, seria ótima a sua audiência. Você que é santista, tá bom? Então, pessoal, agora vamos falar do Bayern de Munique, né? Para você que veio pelo Bayern, você que é torcedor do Bávaro, né, no Brasil. Então, vamos lá. Primeira notícia aqui. O superaço do Bayern de Munique da Inglaterra, Harry Kane, fala sobre o legado. Aos 32 anos, Harry Kane não está nem perto do fim da estrada. Mas o atacante do Bayern de Munique é pensado no tipo de legado que ele estava prestes a construir. Quero ser lembrado como alguém que deu tudo de si durante sua carreira. Trabalhou tanto quanto pôde para ser o melhor que podia ser. O melhor jogador, o melhor companheiro de equipe. Acho que é isso que é a coisa mais importante. Revelou Kane em comentários compartilhados no meio do seu aplicativo, Let's Club, conforme capturada por @i_mia_samia. Sempre haverá altos e baixos ao longo de uma carreira. Com certeza. É uma questão de permanecer fiel a si mesmo, ser humilde, continuar trabalhando duro. Essa é a minha mentalidade. Não quero me arrepender quando terminar de poder ter feito mais, sempre me esforçando para ver até onde posso ir. No Bayern, Kane atingiu o auge da carreira e está a caminho de superá-lo. Claro, troféus e estatísticas são bons, mas quantas temporadas no melhor clube do mundo, pressionado o máximo que pode por todos, isso é um legado em si. O menino cria memórias que os adeptos do Bayern guardarão para sempre. Com Kane não se trata do quanto ele pode fazer, mas como um homem cuida de seus negócios. Obrigado por tudo, Harry. Vamos para a próxima temporada. Oficial. Adjunto de Guardiola junta-se a Company no Bayern. Vamos lá. Daniel Fredley. A mais recente reforço da equipe técnica do Bayern de Munique confirmou esta sexta-feira o clube alemão. O técnico era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City. Junta-se agora ao belga Vincent Kompany, novamente com a função de treinador adjunto, desta feita no campeonato alemão. O FC Bayern reforça sua equipe técnica com a nova renovação de Daniel Fredley. Mas recentemente trabalhou no Manchester City sob o comando de Pep Guardiola. Agora junta-se a equipe com o treinador adjunto de Vincent Kompany. Bem-vindo a Munique, Daniel, escreveu o Bayern em comunicado. Quarta camisa do Bayern de Munique 2026-2027 vazada. Design da quarta camisa, Footheadless, vazou? Exclusivamente o design da quarta camisa do Bayern de Munique. Para 2026-2027, que apresenta um design ousado e não convencional. Tem estilo artístico, a quarta camisa Adidas FC Bayern de Munique 2026 contrasta com os designs tradicionais das camisas principais, apresentando um visual atraente e artístico com um padrão gráfico abstrato, multicolorido, sob uma base preta. Lançamento e fabricação. A quarta camisa do Bayern de Munique 2026-2027
fabricada pela Adidas, deverá ser lançada oficialmente no final de 2026. Continuando aqui, né? Deus continue te abençoando, você que é bávaro de coração. Foot Headless pode vazar com exclusividade a quarta camisa do Bayern de Munique para 2026-2027. Reforçamente, um dos designs mais ousados e não convencionais já criados para o gigante alemão. Enquanto a Adidas mantém uma abordagem mais clássica e contida para as camisas titular, reserva a terceira camisa do Bayern de Munique na próxima temporada. A quarta camisa do Bayern de Munique 2026-2027 segue uma direção completamente diferente, experimental. Quarta camisa do Bayern de Munique 2026-2027. Essa é a nova camisa do futebol do Bayern de Munique para 2026-2027. Só lembrar, vou deixar a foto dela aqui, tá bom? Se não lembrar, vai ficar sem mesmo. Em contraste com os designs tradicionais usados nas camisas principais do Bayern para 2026-2027, a quarta camisa da Adidas FC Bayern 2026-2027 apresenta um visual atraente e totalmente artístico. A quarta camisa de futebol Adidas Bayern 2026-2027 encoberta com um padrão gráfico abstrato multicolorido, criando uma aparência caótica, mas visualmente impressionante, que diferencia imediatamente tudo que o Bayern já usou antes. A base da quarta camisa Adidas Bayern 2026-2027 é preta, servindo como tela para o padrão vivido e pictórico, que mistura várias cores no estilo quase colagem. Para equilibrar o design usado, a gola e os punhos das mangas são mantidos simples em preto sólido. As três riscas da Adidas aparecem nos ombros em branco. O logotipo trefoil e o emblema do Bayern de Munique também são apresentados em branco. A quarta camisa do Bayern de Munique de 2026 e 2027 deverá ser lançada oficialmente no final de 2026. Fabricado pela Adidas, qual é a tua opinião sobre isso? Vamos lá. Temos a última notícia aqui dos bávaros, tá bom? Eu vou falar aqui de que o Bayern joga também. Osimhen foi apresentado ao Bayern. Eber fechou o atacante do Galatasaray. Um artigo recente sugeriu que Victor Osimhen foi recentemente oferecido ao Bayern de Munique, através de um intermediário inglês. Segundo o site o lançado nigeriano acredita que a casa dos recordistas alemães é uma grande equipe. No entanto, o treinador do Bayern, Mark Serba, ofereceu rapidamente ao mediador Osimhen Osimhen. O Bayern não precisa dele agora. Na verdade, o assunto só será relevante se Harry Kane ia deixar o clube após a temporada, o que é improvável. No início de dezembro, o Bild informou que é improvável que o tirador inglês de 32 anos acione uma cláusula de rescisão em seu contrato. Até o momento da temporada, o nigeriano de 27 anos marcou 12 gols em 16 jogos pelo Galatasaray, em todas as competições. Pessoal, o Bayern de Munique vai jogar terça-feira no amistoso contra o Salzburg, 11 horas da manhã, na terça-feira, no horário de Brasília. O campeonato alemão só volta no domingo, né? Às 13h30 da tarde, contra o Wolfsburg. Vou ver aqui se esse amistoso vai ser transmitido ou não. Depois eu falo também os lugares que vão passar o jogo do alemão, se já tiver já. Esse jogo vai ser transmitido apenas na Bayer TV. Provavelmente você também acha aqueles links piratas, né? Aqueles sites também. Vamos para o... Vamos ver se acha agora a transmissão contra o Wolfsburg. Se não achar, demora um pouquinho. Não sei se alguém já postou. Se não achar, a gente vai para o Manchester City, tá bom? Realmente não achou, porque o jogo demora, né? Só domingo. Provavelmente a Rede TV deve passar, né? A Rede TV tá passando alemão agora, tá passando todos os jogos do Bayern. Provavelmente aquele X-Sport talvez passe, né? OneFootball é certeza. Aí fica revezamento entre Cazé TV e canal GOT. Mas eu creio que seja Cazé, porque Cazé passa o Bayern mais no domingo. O canal GOT quando o Bayern no sábado, tô reparando isso. É reveza entre os dois também, esses dois canais. Provavelmente eles entram em acordo, né? Pra ver quem que vai transmitir o Bayern. Então é isso, né? Vamos pro Manchester City, então. Vamos lá, pessoal. Vamos ver a primeira notícia do Manchester City. Meia desabafa. Após tropeço do City na Premier League. Não estamos felizes.
O empate diante do Sunderland, os Citizens se distanciaram do Arsenal, o líder Arsenal. O Manchester City iniciou 2026 com um resultado frustrante na luta pelo título da Premier League. Um partido disputado no Stadium of Light, na noite de quinta-feira, dia 1, a equipe de Guardiola não saiu de um empate sem gols contra o Sunderland, permitindo que o líder Arsenal abrisse 4 pontos de vantagem no topo da tabela. Mesmo detendo 67% de posse de bola e com 14 finalizações, os Citizens esbarraram na organização defensiva dos donos da casa. Seguem invictos em seu estádio na temporada. O capitão Bernardo Silva não escondeu a decepção com a performance coletiva da equipe no primeiro compromisso do ano. Não estamos felizes porque esperávamos algo melhor do que isso. No primeiro tempo, atacamos rápido demais e não movimentamos o time para encontrar espaço. Tivemos chances na etapa final. A segunda que eles dizem que a bola não entrou, lamentou o meio português. Sunderland celebra o ponto. Se pelo lado de Manchester o sentimento era de decepção, o técnico do Sunderland, Regis Debris, comemorou a postura agressiva dos jogadores na partida. O treinador destacou que a estratégia de pressionar o City no campo de ataque foi fundamental para quebrar o ritmo habitual de jogo imposto por Guardiola. Mostramos muita garra contra, provavelmente, uma das melhores equipes da Europa no momento. Nós fomos ousados e atrapalhamos a rotina deles. Também criamos oportunidades, então foi um bom jogo, avaliou o técnico. O que vem por aí? Uma pergunta, né? O Sunderland terá seu próximo desafio contra o Tottenham neste domingo, 4, a meio-dia no horário do Brasil, no Tottenham Hotspur Stadium, um partido válido pela 20ª rodada da Premier League. O Manchester City, por sua vez, enfrentará o Chelsea no mesmo dia, às 14h30 no Etihad Stadium, também pela primeira rodada do retorno. Vamos à próxima notícia. Pep Guardiola destaca o retorno de Rodri no Manchester City. Pep Guardiola elogiou Rodri após sua atuação no empate do Manchester City, sem gols, contra o Sunderland, esta quarta-feira pelo campeonato inglês. O espanhol entrou no intervalo, completou 52 passes e deu mais dinâmica ao time na busca pelo gol da vitória. Foi a primeira partida de Rodri desde um rápido retorno contra o Bournemouth em novembro, após mais de um ano lidando com lesões. Ele mudou o jogo, provou em 45 minutos como melhor na posição, disse Guardiola, destacando a importância do volante para o equilíbrio da equipe. Voltou a vitória para o City, apesar das chances criadas por Haaland e Vardiol, sabem. O City não conseguiu marcar contra o adversário. O resultado deixa o time 4 pontos atrás do líder Arsenal, enquanto o Sunderland segue invicto em casa. Guardiola valorizou a atuação. Um ótimo jogo, especialmente no segundo tempo. Fizemos tudo para vencer, mas não conseguimos. Estou orgulhoso da forma como jogamos contra um adversário difícil em um estádio complicado. Manchester City vs Chelsea. Onde assisti a partida? A data é dia 4/1/2026, horário 14h30, horário do Brasil. Estádio Etihad Stadium, em Manchester. Locais de transmissão: ESPN, Disney+, e X Sports. Manchester City vs Chelsea, prévia da partida. The Citizens. Manchester City chega no início de 2026 na vice-liderança na Premier League, focado em retornar ao topo com um elenco estrelado e poucas lesões. Guardiola tem conseguido rodar o time sem perder qualidade. A campanha em casa é quase impecável e o objetivo é somar os 3 pontos para não deixar o líder escapar no início desse segundo turno. The Blues, que é o Chelsea, né? O Chelsea ocupa a 5ª posição na tabela e sem técnico titular. Enzo Maresca demitido nesse início de 2026. Uma campanha mais regular do que a do rival. A equipe se destaca pela solidez defensiva e pela eficácia nos contra-ataques. Liderados por Palmer, um dos artilheiros da liga. O objetivo do Chelsea é vencer o confronto para se aproximar do G4 e manter a pressão sobre os times da parte de cima da tabela. Perguntas frequentes sobre Manchester City vs Chelsea, prognósticos da Premier League 2025-2026. Essas perguntas frequentes têm a ver com a aposta, né? Não vou ler não, tá bom? Então vamos para a próxima notícia do City.
O Justo vai florescer crescendo devido ao tempo com a palmeira e cedro no livro. Vale mais que muitos, né? Vitória de virada da última vez contra o Chelsea, né? O Manchester City. No dia 25 de 1 de 2025, o City saiu atrás, mas contou com um Haaland inspirado para buscar virada. E venceu o time londrino por 3-1 no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola encontrou um início de jogo complicado, com o Chelsea abrindo o placar logo cedo. Aos 3 minutos com o Manduek. Mesmo assim, o City manteve sua identidade, valorizando a posse de bola, ocupando bem os espaços e controlando o ritmo da partida. Com o passar do tempo, o domínio territorial se transformou em chances claras. E o City empatou ainda no fim do primeiro tempo, com Josko Gvardiol empurrando para as redes vazias do Chelsea e renovando as esperanças dos torcedores no Etihad. Etapa final, uma pintura de Haaland, aos 68 minutos para o City virar o marcador. Ederson deu belo lançamento longo e Haaland disparou e contou com a saída do goleiro do Chelsea para dar um lindo toque cobertura e explodiu a Etihad. Aos 87 minutos, Foden surgiu cara a cara e tocou com sutileza para estufar as redes e dar números finais ao confronto. E aos 3-1 do City naquele sábado. Mais do que o resultado, a partida ficou marcada pela maturidade do City em um confronto grande. Soube sofrer, ajustar e decidir. Um triunfo que reforçou a força do elenco e mentalidade vencedora nos jogos decisivos. Em uma temporada complicada, 2024-2025. Então é isso, né? Justo vai florescer no devido tempo. Uma Palmeiras cedo no livro. Você vale mais que muitos, né, Jazz? Você que ficou até aqui por causa do Grêmio, né? Muito obrigado. Você que veio pelo City também, quiser continuar e ver o Grêmio, né? Muito obrigado pela sua audiência. E pessoal, uma coisa que eu ia falando antes no vídeo, na hora do Santos, esqueci. Finalmente meus times brasileiros vão voltar, né, a jogar. O Grêmio e meu Santos. Estava assistindo o Manchester City e o Bayern, mas eu estava sentindo falta dos meus times brasileiros, né? A gente tem uns times europeus, mas não é o mesmo amor dos brasileiros, não. O time do Brasil a gente acaba amando mais. Eu só assisto nos times no futebol e a seleção brasileira também, só esses. Eu sou uma vida bem corrida e não curto ver outros times também não. Antigamente eu até assistia, mas hoje em dia não tenho paciência para ver outros times, não. Também não teria tempo também, minha vida é corrida. Né? Então vamos lá. Então vamos ver a primeira notícia do Grêmio, do portal Gremista. Atacantes rendem 326 milhões ao Grêmio, veja. Base tricolor transforma velocidade e drible em cifras recordes. As negociações cada vez mais precoces geram um debate esportivo. Fábrica de pontas do Grêmio consolida modelo milionário e acelera vendas no mercado europeu. A venda de atacantes de lado se tornou uma marca registrada do Grêmio ao longo da última década. Conhecida nacionalmente como fábrica de pontas, a base tricolor acumula casos de sucesso e retorno financeiro consistente. Jogadores formados no Rio Grande do Sul ou lapidados no clube passaram a representar ativos estratégicos no mercado internacional. Desde 2014, quando Pedro Rocha chegou por empréstimo para o Sub-20, o Grêmio estruturou um modelo claro. O clube investiu em formação, acelerou transições e passou a negociar atletas valorizados pela combinação de velocidade, drible e intensidade. Como resultado, cifras expressivas entraram nos cofres da arena. Alisson reforça a engrenagem financeira. A negociação mais recente confirma essa lógica. Essa semana o tricolor oficializou a venda de Alisson para o Aston Villa da Inglaterra. Aos 19 anos, o atacante saiu por 10 milhões de euros, com possibilidades de mais 2 milhões em bônus. Formado integralmente na base, o jovem soma números relevantes dentro do padrão recente do clube. Com Alisson, a lista de vendas inclui Everton Cebolinha, PP, Ferreira, Gustavo Nunes e Pedro Rocha. Juntos, esses nomes garantiram ao menos 326,5 milhões em transferência. Assim, o modelo financeiro segue a validade.
mesmo diante de cenários esportivos distintos. Vendas cada vez mais cedo geram alerta. Por outro lado, o tempo de permanência diminuiu. Pedro Rocha disputou 126 jogos antes de deixar o clube. Alisson atuou apenas 39 vezes, a menor marca entre os atacantes negociados. Gustavo Nunes saiu com 40 partidas em um título estadual. O padrão inicia a aceleração clara nas decisões. Essa dinâmica impacta diretamente o desempenho esportivo. Alisson, por exemplo, deixou o clube sem títulos no período como profissional. A troca entre maturação técnica e retorno financeiro imediato passou a exigir equilíbrio maior da gestão. Cebolinha simboliza auge esportivo e financeiro. Entre todos, Everton Cebolinha representa o caso mais completo. Vendido ao Benfica por 20 milhões de euros, o atacante disputou 233 jogos pelo Grêmio e empilhou títulos relevantes, mesmo com apenas 50% dos direitos econômicos. O clube faturou um valor expressivo e consolidou sua imagem no formador. Portanto, a fábrica de pontas segue eficiente financeiramente. O desafio agora envolve alinhar resultado esportivo, tempo de desenvolvimento e maximização de ativos. Tinha uma aqui que se não vou ler completo, só o título, tá bom? Aston Villa anuncia contratação do atacante Alisson, ex-Grêmio. Agora, né, 3 jogadores para ficar de olho na copinha. Esse aqui é pago, né? Essa notícia, então não tem como eu ler. Talvez tem outra aqui, a mesma notícia, mas num site grátis. Vou ver essa aqui. Esses 3 jogadores do Grêmio para ficar de olho na copinha. O Tricolor inicia a Copa São Paulo diante do Falcão. E observa jovens que podem acelerar o caminho ao time profissional. Copa em 2026, Grêmio estreia com geração promissora e aposta em talentos decisivos. A estreia do Grêmio na Copa São Paulo Futebol Júnior acontece nesta sexta-feira, dia 2, contra o Falcão, de Sergipe. Para começar bem no grupo 2, o Clube Gaúcho aposta na geral talentosa, cada vez mais observada pelo departamento de futebol. Além disso, a copinha surge como vitrine direto para o elenco principal. Desde a preparação, a comissão técnica definiu objetivos claros. O time precisa competir, avançar na fase de grupos e, ao mesmo tempo, desenvolver atletas prontos para novos desafios. Por isso, alguns nomes ganham atenção especial logo no largardão do torneio. Vitor Ramon, força e qualidade pelo lado direito. Entre os destaques, Vitor Ramon surge como peça importante. Lateral direito de 17 anos, natural do Rio de Janeiro, viveu em um ótimo 2025 na base gremista. Visto como um Rio de Janeiro jogador, tem técnica, intensidade e boa leitura de jogo. Com bola, o atleta participa da saída desde trás e apoia com frequência pelo corredor. Sem ela, mostra vigor físico e boa recuperação defensiva. Assim, o desempenho na copinha pode acelerar sua transição ao elenco profissional. João Borne, criatividade com faro de gol. No setor ofensivo, João Borne chama atenção pela versatilidade. Embora atue com camisa 10 na competição, o jovem também finaliza bem e já decidiu partidas como artilheiro no Sub-17. Natural de Maceió, o meio atacante alia visão de jogo, inteligência e tática. Durante os jogos, a expectativa gira em torno da sua capacidade de organizar o ataque. Entretanto, infiltrações e finalizações devem aparecer com frequência, ampliando o impacto do atleta na competição. Harley, referência ofensiva e presença diária. No comando do ataque, Harley assume a camisa 9. O centroavante de 17 anos marcou mais de 30 gols na última temporada. Assinou contrato profissional no fim de 2025. Natural de Recife, e destaca pelo porte físico e pela eficiência dentro da área. Consequentemente, a copinha representa uma grande oportunidade para confirmar o potencial. Gols, movimentação e presença ofensiva podem colocar o atacante em evidência nacional. Portanto, a estreia do Grêmio carrega expectativa e planejamento. O torneio pode revelar nomes prontos para o futuro imediato
do clube. Gustavo Nunes, ex-Grêmio, não rende no Brentford. Pode deixar o time da Premier League. Acho que esse aqui não vou ler completo não, tá bom? Eu vou ler a próxima agora. Santos e Grêmio na guerra por 2 milhões de euros por Rony do Atlético Mineiro. O mercado da bola voltou a aquecer em torno de um nome de peso. Rony, atacante do Atlético Mineiro, contratado no início de 2025, virou o alvo principal do Santos para a temporada. Em uma negociação que promete ser arrastada. O Peixe tenta acelerar a compra definitiva, mas esbarra na postura rígida da diretoria mineira e na sombra do Grêmio, que monitora a situação à distância. O cenário é de cautela. O Galo quer vender para aliviar a fúria, mas não a qualquer preço. O Santos desenhou uma estratégia financeira clara. Utilizar os recursos da venda de Guilherme, cerca de 2,1 milhões, para fazer uma oferta à vista pelo camisa 10 atleticano. A ideia é apresentar um modelo de negócio de aproximadamente 2 milhões, 11 a 12 de euros, 11 a 12 milhões de reais. Para convencer o Atlético a liberar o jogador em definitivo. A diretoria alvinegra descartou qualquer possibilidade de um empréstimo barato. O Atlético Mineiro exige venda definitiva e impõe preço para liberar. O Atlético Mineiro tem a faca e o queijo na mão. Com o contrato assinado em dezembro de 2027. O clube não tem urgência contratual, mas tem urgência financeira. A SAF do Galo trabalha para enxugar a folha salarial e rejuvenescer o elenco. O salário de Rony, estimado a cerca de 1 milhão mensais, é visto como um peso que poderia ser aliviado. No entanto, a pedida inicial do clube mineiro oscila entre 4 milhões e 5 milhões de euros, 25 a 32 milhões de reais. A disparidade entre o Santos ofereceu 2 milhões de dólares. O que o Galo pede que um impasse que só seria resolvido se houver flexibilidade nas garantias de pagamento ou metas atingíveis. São Paulo resiste à saída e o Grêmio surge como ameaça ao Santos. Além da questão financeira, há o fator campo. O técnico Jorge Sampaoli teria sinalizado a resistência à liberação de Rony, entendendo que o atacante oferece características de intensidade que o elenco precisa. Se o treinador bater o pé, o Atlético precisará de uma proposta financeira irrecusável para justificar a perda técnica. Correndo por fora, o Grêmio observa o tricolor gaúcho, já quando tentou contratar Rony em 2025 como proposta oficial. Conhece o caminho das pedras, o risco. Se o Santos demorar para fechar ou o Atlético recusar a oferta inicial, o Grêmio pode entrar na jogada, inflacionando o preço ou oferecendo um projeto esportivo que seduz o atleta. Rony quer jogar e Santos aposta em dinheiro carimbado para fechar. Para o Santos, Rony é a reposição de impacto ideal, pronto, experiente e decisivo. O clube paulista aposta no fato de ter dinheiro vivo em caixa da venda de Guilherme. Para superar a concorrência, a pedida alta do Galo. A negociação agora entra na fase de quebra de braço. O Atlético tenta puxar o valor para cima usando o contrato longo como escudo. O Santos tenta puxar para baixo usando o alívio na folha salarial como argumento. O desfecho depende de quanto o Galo está disposto a perder. A taxa de transferência para ganhar na economia de salários futuros. Vamos ver outra aqui, né? O Grêmio despacha volante para a Chapecoense, para fugir do processo milionário da Rússia. O planejamento do Grêmio para 2026 sob o comando de Luiz Castro foi sua primeira vítima no meio campo. O volante Camilo Reijers, contratado no início de 2025, sai de malas prontas para deixar o tricolor gaúcho e reforçar a Chapecoense. O negócio está encaminhado e o jogador deve se apresentar de imediato na Arena Condá, onde a equipe catarinense iniciou a pré-temporada, visando o retorno à elite do futebol brasileiro. A transferência deve ser selada por empréstimo, já que Camilo possui contrato longo com o Grêmio até o fim de 2027. A saída é vista como uma solução de mercado para desafogar o setor, que conta com excesso de opções, e dar rodagem a um ativo que não conseguiu se firmar como titular absoluto na temporada passada.
Camilo fora dos planos do Luiz Castro no Grêmio. A decisão de liberar Camilo passa diretamente pela avaliação da nova comissão técnica. Apenas 26 jogos e uma assistência em 2025. O volante de dupla nacionalidade brasileira e holandesa perdeu espaço na rotação e não convenceu o técnico Luiz Castro, que seria peça útil para o próximo ano. Além da questão técnica, o Grêmio precisava enxugar a folha. Antes do acerto com a Chapecoense, o jogador chegou a receber sondagens do Coritiba e do Juárez do México, o que prova que, apesar da baixa no Sul, ele ainda tem mercado. A opção pela Chapecoense atende ao desejo de manter o atleta competindo em alto nível na Série A. A Chapecoense aposta em perfil internacional para a Série A. Para a Chapecoense, a chegada de Camilo é estratégica. De volta à primeira divisão em 2026, o clube busca jogadores com experiência e vigor físico para suportar o calendário de elite. Camilo se encaixa no perfil. Rodagem em passagens pelo Lyon da França, o RWDM da Bélgica, Akhmat Grozny da Rússia. Físico. Aos 26 anos oferece a intensidade de marcação que a Chape busca para o meio campo. Timing. O fato de estar disponível em dezembro permite que ele faça a pré-temporada completa, acelerando a adaptação ao time de Chapecó. A sombra jurídica disputa de 65 mil de euros com a Akhmat na FIFA. Embora a troca de clube seja um movimento esportivo, Camilo carrega uma bagagem extra-campo completa. Sua vinda para o Grêmio foi amparada pela cláusula de guerra da FIFA, que gerou um processo do seu ex-clube, o Akhmat Grozny. Os russos cobram uma indenização na casa de 650 mil, aproximadamente de euros, aproximadamente 4,5 milhões de reais. A FIFA alegando que a transferência não seguiu os trâmites normais. O Grêmio sustenta que não deve nada e que a ação ainda não foi julgada, mas o ruído jurídico acompanha o atleta. Na prática, a Chapecoense leva o jogador, mas o Grêmio continua sendo o responsável solidário por monitorar e defender o caso nos tribunais internacionais. Análise MUN-BH, o alívio necessário. Saída de Camilo é o típico negócio ganha-ganha. De início de janela. O Grêmio se livra de um problema de gestão de elenco, jogador caro e sem espaço, e abre vaga para Luiz Castro moldar o meio-campo da sua maneira. A Chapecoense ganha um reforço com pedigree europeu, abaixo do custo inicial. Porém, o alerta fica ligado. Enquanto a FIFA não der o veredito final sobre os 750 mil dólares, Camilo será um ativo de risco. Se a decisão for desfavorável no futuro, a conta e a dor de cabeça cairá no colo de quem detém os direitos. No caso, o Grêmio. Vamos ver a próxima notícia do Grêmio. O Flamengo planeja manter Araújo em 2026, apesar do interesse do Grêmio. O volante Everton Araújo deve permanecer no Flamengo em 2026, apesar do interesse do Grêmio em contratá-lo. A diretoria do clube carioca não tem intenção de liberar Araújo jogador e planeja mais espaço para ele na próxima temporada. Everton, de 22 anos, teve um desempenho notável em 2025, com 36 jogos e 1 gol. Ele fez mais partidas do que Alan, que está na lista de jogadores negociáveis. São Paulo é um dos clubes que demonstrou interesse em Alan. Felipe Luiz, experiente lateral do Flamengo, elogiou Everton e não deseja abrir mão dele neste momento, destacando a aposta do clube no amadurecimento do jovem volante. Everton Araújo chegou ao Flamengo em 2022 e desde então se destacou por sua capacidade de conviver e aprender com jogadores experientes também. A estratégia do Flamengo para 2026 envolve o desenvolvimento contínuo do atleta, que visa como potencial ativo para o futuro da equipe. Miguel Sarsfield vem com tudo e prepara a proposta absurda para tirar Cristaldo do Grêmio. O time argentino quase comprou o Cristaldo no meio do ano, mas as conversas acabaram não avançando. O Grêmio pode vender Cristaldo. O velho Sarsfield está decidido a avançar para tentar a contratação de Franco Cristaldo e promete intensificar as conversas com o Grêmio nos próximos dias. O clube argentino vê no meia um nome estratégico para a temporada e acredita que o momento é favorável para fechar o negócio. Franco Cristaldo, jogador do Grêmio, durante o partido contra o Mirassol no estádio Arena do Grêmio, com uma TV. Falando um negócio errado aí. Ignora. A proposta do Vélez deve gerar em torno de 6 milhões de euros. Valor inferior ao que foi oferecido no meio do ano passado.
Na ocasião, a equipe argentina sinalizou com 8 milhões de euros, mas a oferta acabou sendo recusada pela diretoria gremista, então comandada pelo ex-presidente Alberto Guerra. Naquele momento, além da negativa do Grêmio, a situação também gerou desconforto para Cristal. O meia não escondeu sua satisfação com a recusa da proposta, principalmente por entender que seria uma boa oportunidade de retorno ao futebol argentino e de protagonismo em sua carreira. Ele satisfeito quase contratou o Cristal em agosto. Desde então o cenário mudou. O Cristal perdeu espaço na linha de tricolor, passou a ser menos utilizado pela comissão técnica e deixou de ser peça central no meio-campo. A falta de sequência pesou na decisão do jogador, que agora manifestou oficialmente o desejo de deixar o clube. O lado do Grêmio, a saída do atleta passou a ser vista com outros olhos. A editoria entende que negociar Cristal neste momento pode ser positivo financeiramente e também para reorganizar o elenco, abrindo espaço para novas opções no setor. A proposta gira em torno de 6 milhões de euros. Já o Vélez aposta na vontade do jogador como um trunfo para fechar o acordo. O clube argentino acredita que, com o aval de Cristal, as negociações podem avançar de forma mais rápida e objetiva, mesmo com valor abaixo do pedido inicial feito pelo Grêmio no passado. Assim, as tratativas caminham para um desfecho que pode agradar a todas as partes envolvidas. O Cristal teria a chance de recomeçar. O Vélez reforçaria seu meio-campo com um nome de qualidade. E o Grêmio conseguiria uma venda considerada satisfatória dentro do atual contexto. Jogos do mês de janeiro, confira a agenda do Grêmio. O Grêmio não terá muito tempo para lamentar os problemas sofridos no ano passado. O time de Porto Alegre inicia o mês de janeiro de 2026 com 6 partidas, 5 pelo Campeonato Gaúcho e um clássico importante contra o Internacional. O técnico Luiz Castro assume o comando do Grêmio. Devido ao calendário apertado, vai encontrar dificuldades para impor seu estilo de jogo rapidamente. A agenda de jogos. O primeiro jogo do Grêmio no Campeonato Gaúcho, na rodada primeira, é 10/1 às 21h, horário de Brasília. Avenida versus Grêmio. Depois do Campeonato Gaúcho, na segunda rodada, dia 14/1, 9h30, Grêmio versus São José. Depois do Campeonato Gaúcho, na rodada 3 a confirmar, né? 17/1, horário a confirmar, Grêmio versus São Luís. Campeonato Gaúcho, rodada 4, 21/1, 9h30, Guarani versus Grêmio. 21h30, horário do Brasil. Campeonato Gaúcho, rodada 5, 24/1, 18h30, Internacional versus Grêmio. Depois tem o Brasileirão 2026 na rodada 1, dia 28/1. Horário a confirmar, Fluminense versus Grêmio. Vamos para a próxima notícia, então. Após acerto com o Caio Paulista, né, o Grêmio tenta negociar a saída de lateral. Esse aqui é paga, né, mas eu vou ver uma parecida aqui. Caio Paulista desembarca em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. O mesmo site paga também. Vou ver pro do Fluminense mesmo. Campeão carioca pelo Fluminense é anunciado pelo Grêmio. Esse Fluminense Caio Paulista foi anunciado pelo Grêmio. O lateral esquerdo pertence ao Palmeiras e jogará a temporada 2026 emprestado ao clube de Porto Alegre, por um ano com opção de compra fixada. Caio Paulista jogará por empréstimo no Grêmio em 2026. Caio Paulista foi contratado pelo Fluminense por empréstimo junto à Tombense em 2020 para jogar no ataque. Comprado pelo Flu em 2022, Caio passou a jogar como lateral esquerdo sob o comando do técnico Fernando Diniz. Com isso, deixou de ser atacante para ser lateral esquerdo. Na temporada 2023, o Flu emprestou Caio para o São Paulo. No ano seguinte, o Palmeiras efetuou sua compra. No ano passado, jogou por empréstimo no Atlético Mineiro. Do Grêmio, nova contratação. Caio Paulista é um novo reforço do Imortal para a temporada 2026. O lateral esquerdo chega por empréstimo do Palmeiras por uma temporada, com salário dividido entre os dois clubes. Vamos para a próxima notícia aqui então, pessoal. As informações sobre o Grêmio para a torcida entrar um ano informado. Então vamos lá. Há muito trabalho pela frente, o Grêmio se representa nesta sexta-feira para dar início à pré-temporada 2026, ano em que será comandada pelo português Luiz Castro, agora liderado pelo presidente Odorico Romo.
O clube disputará 4 competições no ano e espera fazer bonito no Gauchão, na Copa do Brasil, no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Representação no CT Luiz Castro. A representação do elenco do Grêmio vai acontecer às 14 horas nesta sexta-feira, de forma reservada no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Com a presença do técnico Luiz Castro, que desembarcou nas últimas horas na capital gaúcha para assumir o controle do grupo. Não estão previstos cursos ou atividades para a imprensa, como foram feitos em outros anos. Redução do elenco. É esperado ser 37 jogadores na representação do elenco. Mas a diretoria gremista já deixou claro que quer baixar bastante este número. Nos próximos dias, mais atletas deverão ser liberados para que o grupo fique reduzido, mais competitivo no dia a dia de trabalho. Quem já saiu do Grêmio? Jogadores como Adriel, João Lucas, Camilo e Cristiano Vieira são cedidos para outros clubes por empréstimo, assim como Alex Santana e Enzo não tiveram seus vínculos renovados. Já Alisson foi vendido para o Aston Villa da Inglaterra. Para este primeiro momento, o Grêmio não terá novidades em termos de reforço, mas o objetivo é anunciar pelo menos 2 jogadores até o começo do Gauchão. A primeira partida do Grêmio em 2026 é um romano de Luiz Castro na Casa Mata, mas com reservas e jovens da base. O Grêmio vai fazer o seu primeiro jogo em 2026, no próximo dia 10, um sábado às 21 horas, fora contra a Avenida, pela estreia da primeira fase do Gauchão. O duelo será transmitido nos canais Sport TV e Premier. Mudança no Globo. Já é possível imaginar mudanças importantes no time, como no Globo. Deve ter Gabriel Grando como titular até a chegada de um jogador experiente da função. Informações dão conta de que Castro não conta com Thiago Volpe, já que teria sido liberado para procurar um outro clube. Agora tem uma outra notícia aqui também. Grêmio encaminha saída de dupla contestada pela torcida. Acho que a última notícia, inclusive, vamos ver se não é paga, né? Não é bom. Antes mesmo da representação marcada para sexta-feira, dia 2, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio acelerou o planejamento para 2026. Acertou a saída de 2 jogadores com empréstimo: o volante Camilo e o lateral João Lucas. A movimentação faz parte da estratégia da direção para reduzir a folha salarial e abrir espaço no elenco para a chegada de reforços e para atletas que são mais traumatizados por esse caso. Isso que eu já tinha lido, né? Eu acabei lendo novamente, então não vou terminar de ler ela, né? Estou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Justo oferecendo devido tempo com a Palmeiras e disseram que você vale mais que muitos, né, gente? É 8,80, tá bom? Espero vocês semana que vem no próximo vídeo desse canal, nesse mesmo horário. O Chaves falando. Né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, ajuda compartilhando também, né? Ativando o sininho das notificações. Então é isso, né? Deus de uma útil e te proteja. Sempre que Deus com isso.